Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Hoje vamos fazer a receita do pão com chocolate. Isso mesmo, com chocolate, tá, pessoal? Vou explicar para vocês. Bom, na gastronomia nós temos uma pequena diferença entre um produto com e um produto de. Então, um pão de chocolate, o chocolate iria na massa também, o chocolate em pó ou o cacau. O pão com chocolate é uma massa branca que vai receber o recheio do chocolate, tá? É a mesma coisa de um risoto com camarão. Então é um risoto que tem o camarão dentro do risoto. E aí temos o risoto de camarão, onde o risoto é preparado com caldo de camarão e o camarão faz parte de todo o processo. Tudo bem? Então, pão com chocolate é diferente de pão de chocolate. Combinado? Então tá, vamos seguir a receita. Vamos fazer uma massa bem macia, uma massa bem clássica e vamos rechear com chocolate forneável, as mesmas gotinhas que a gente usa para fazer o panetone, tá? Então fazemos a massa, fazemos o boleado e vamos rechear cada pedacinho de massa com o chocolate. A gente deixa fermentar e depois a gente vai fazer 2 cortes com a tesoura. Precisa ver que legal essa forma de cortar o pão. E vamos levar para o forno. E aí a gente tem a cocção do nosso pão com chocolate. Combinado? Espero que vocês gostem. Então, hoje, no canal Chefe Mancuso, pão com chocolate. Vamos lá! E para essa receita do pão com chocolate, vamos utilizar 2 tipos de fermento, tá? O fermento natural e o fermento biológico seco. O fermento biológico seco é o fermento principal, tá? E o fermento natural, ele entra como um pré-fermento para dar leveza e sabor para o nosso pão. Chefe, eu quero trabalhar somente com fermento natural. Como que eu faço? Tira o fermento seco da jogada e faz o processo da fermentação longa, com todos os descansos e as dobras no seu pão. Se você quiser trabalhar somente com fermento seco, tira o fermento natural da receita. Não precisa aumentar a quantidade de fermento seco, tá? Assim, a gente vai ter hoje a fermentação mista do nosso pão com chocolate, utilizando o fermento seco e o fermento natural. Os ingredientes para o nosso pão são os seguintes, ó. Tenho aqui 300 gramas de farinha tipo 1, eu quero um pão macio, tá? Tenho 5 gramas de fermento seco, 30 gramas de açúcar, 1 unidade de ovo, a clara e a gema. Tenho 100 gramas de fermento natural já ativo. Se você ainda tem dúvida como ativar o seu fermento, aqui no canal nós temos várias dicas sobre esse processo, tá? Temos aqui 140 ml de leite integral, tenho 25 gramas de manteiga e 6 gramas de sal. No nosso processo vamos misturar os ingredientes secos, depois o líquido, o leite entra variável. Quando não tem mais nada seco na receita, a gente coloca a gordura, inicia a sova, depois de 3, 4 minutinhos a gente coloca o sal e a gente vai sovar até atingir a elasticidade necessária na nossa massa, até atingir o ponto de véu. Iniciamos com o fermento seco, com o açúcar, escolhemos uma mão para ir na massa, a outra fica livre, tá? Para colocar os outros ingredientes. Misturamos bem aqui esses ingredientes, ó, ingredientes secos. Fazemos aqui uma cavidade, começamos a colocar o líquido. O ovo entra 100%, o fermento natural 100% e o leite colocamos metade da quantidade, tá? Ó, deixamos um pouco aqui. E agora a gente começa a misturar aqui, nesse local, ó, sem tirar a farinha que está em volta, tá? Vamos lá. Temos a mistura pronta, agora colocamos mais um pouco do leite e começamos a tirar a farinha que está em volta, ó. Agora a gente vai fazer a mistura total. Nesse momento é interessante a gente utilizar a nossa terceira mão, a nossa espátula, tá? Ó. A gente tira o excesso de massa que a gente tem na mão, para a gente sentir a real necessidade de mais umidade no nosso pão, ó. Ainda tem ingrediente seco, tá vendo? Então a gente vai colocar mais um pouquinho do leite, ó. Vamos colocar toda a quantidade.
E agora a gente vai misturar bem. Não temos mais nada seco na receita, agora podemos colocar a nossa gordura. Pessoal, a gente evita colocar a gordura junto com o fermento seco, que pode ser que a gordura encapsule o fermento e não deixe ele dissolver na massa. Então daí a gente não tem a fermentação que a gente precisa, tá? Por isso que a gente coloca a manteiga depois que não tem mais nada seco. Agora a gente precisa acreditar no processo, ó. Virou uma bagunça, né? Parece que precisa de farinha, parece que precisa colocar mais ingredientes nessa massa. Não, é só a mistura mesmo. Daqui a pouco a manteiga vai fazer parte da massa tranquilamente, tá? Vamos lá, vamos misturando agora. E a manteiga já faz parte da massa, olha lá pessoal, sem colocar nada de farinha, tá? Agora então a gente vem para a bancada, coloca um pouquinho de farinha na bancada para iniciar. Joga um pouquinho de farinha na mão, se tiver a massa grudada na sua mão, aqui no meu caso eu não preciso, tá? E a gente vai começar a sova do meu pão. Por que a gente faz a sova? Para que a gente desenvolva uma elasticidade nessa massa. Olha lá, ó, eu começo a abrir minha massa e ela rasga fácil, tá vendo? Aqui, com essa elasticidade, não vai segurar a fermentação produzida pelo fermento seco e pelo fermento natural. Então a gente tem que desenvolver o que a gente chama de rede de glúten, tá? E a gente vai fazer isso sovando por 3 minutos, depois a gente vai incluir o sal e nós vamos sovar por mais 3 minutinhos. E aí a gente vai fazer o teste que chamamos de ponto de véu, tá bom? Então agora a gente vai iniciar a sova do meu pão. Vamos lá! Já temos uma elasticidade mínima na massa, ó, depois de 3 minutos, tá? Então agora nós vamos colocar o sal. A gente abre a nossa massa, coloca o sal, sem medo de ser feliz. E a gente continua a sovar o pão. E vamos conferir o nosso ponto de véu, pessoal. Temos a massa já lisinha, olha lá. E agora a gente pega um pedaço de massa, igual a gente fez no início, e tenta abrir bem fininho, tá? Ó. A gente pega um pedaço considerável, tá? Não dá para pegar um pedacinho pequeno, senão a hora que a gente faz o teste vai sempre rasgar, ó. A gente pega uma parte e a gente começa a abrir. Olha como que já tem a elasticidade, ó. A gente força embaixo e não rasga, tá vendo? Ó? Diferente do início da receita, né? Então, com essa resposta aqui, a gente tem a certeza da fermentação do nosso pão, tá? Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos juntar essa massa aqui de novo, ó. Tudo para o centro, vira na bancada, a mão esquerda sobe mastigando, a mão direita desce mastigando, formamos essa bola aqui e vamos deixar essa massa descansar. Por quanto tempo? Por 20 minutos, pessoal. Por que a gente deixa descansar a massa? Porque a gente desenvolveu essa elasticidade. Agora a gente precisa esperar um pouquinho para poder modelar os nossos pães, tá? Então, vai descansar por 20 minutos. Beijinho na massa e descanso. Vamos lá! E após 20 minutos, temos o descanso do nosso pão com chocolate, pessoal. Jogamos um pouquinho de farinha em cima, tá? E agora vamos dividir essa massa em 8 partes, tá? 8 partes em média de 80 gramas se você tiver balança. Se não, divide em 8 partes iguais. Temos a nossa massa dividida em 8 partes. Agora, pessoal, nós vamos fazer a pré-modelagem, tá? Qual que é a pré-modelagem? Nós vamos bolear todos esses pães aqui, tá? Chefe, mas o resultado final dele não é um pão redondinho recheado com chocolate? Sim, mas a gente tem que ter um padrão nesse redondinho. Então a gente vai bolear todos esses pães, deixar descansar por 10 minutos, aí a gente vai rechear os nossos pãezinhos, tá bom? Não tenho como colocar chocolate aqui agora, ó. Senão cada um vai sair num formato, tá? Então vamos lá, vamos bolear todos esses pães agora. Coloco a massa aqui na mesa, levo tudo para o centro, ó. Faço assim, pego essa parte aqui da mão e fecho o meu pão, olha lá. Faço como se fosse uma coxinha aqui, ó. Essa parte vem para baixo,
o dedão sobe mastigando e esses 3 dedos desce mastigando. Olha lá, ó. Faço esse processo, ó. E aí eu tenho o nosso pão redondinho, tá? Então nós vamos fazer esse processo aqui com todas essas massas. Vamos lá. Temos as nossas massas pré-modeladas, olha lá, boleadas. Agora vamos deixar descansar por 10 minutos, tá, pessoal? Daí nós vamos para a modelagem final. Muito bem, após 10 minutos de descanso, vamos para a modelagem final do nosso pão com chocolate. Como eu comentei lá no início da receita, pão com chocolate. Então, massa branca e vamos rechear com chocolate. Tenho aqui um chocolate em gotas forneável, tá? Ó, o mesmo que a gente usa para o panetone, tá bom? Então, agora a gente vai pegar essa massa e rechear com um pouco desse chocolate aqui. E a gente vai bolear de novo. A diferença é que eu não vou poder bolear da mesma maneira. Por quê? Porque senão o chocolate vai sair da massa. Eu quero que o chocolate fique lá dentro. Depois que tiver a fermentação do nosso pão, a gente vai fazer o corte com a tesoura e esse chocolate vai aparecer, tá? A princípio o chocolate vai ficar escondidinho dentro da massa, tá bom? Então a gente pega aqui um pedaço de massa, vira do contrário, ó, tá? Tira um pouco da fermentação, não deixo muito fina essa massa, tá? Por quê? Porque senão o chocolate vai sair daqui de dentro, ó. E a gente pega uma porção de chocolate. Uma porção generosa, tá? Ó. Uma quantidade legal. E agora a gente vai fazer o boleado novamente. De que maneira? Mais um pouquinho. De que maneira, ó? Levando aqui para dentro, ó. Como se fosse o recheio de uma coxinha, olha lá, ó. Tá? E agora a gente fecha mesmo, ó. Fechou. Vem aqui no final e eu fecho o nosso pão e deixo o chocolate lá dentro, tá? Ó. E a gente agora só apoia aqui na bancada e nós vamos levar o nosso pão para a assadeira. Lembrando, hein? Depois que eu coloquei o chocolate, eu não posso bolear de novo, senão esse chocolate vai rasgar a minha massa, tá? Então nós vamos fazer essa modelagem aqui com todas essas massas aqui, tá? Vamos lá. Nossos pães modelados e agora nós vamos colocar na assadeira. Vamos lá. Temos aqui então uma assadeira lisa, tá? Quando a gente assa pães macios, a gente procura usar uma assadeira lisa. E eu passei aqui um spray unta-forma. Pode ser um pouquinho de óleo, pode ser um pouquinho de farinha. Você vai escolher como que você vai fazer para que o seu pão não grude aqui na assadeira, tá bom? Então agora a gente vai colocar os pães aqui, pessoal, ó. Deixando uma distância porque eles vão crescer, né? Então vamos colocar aqui, ó. 1, 2 e 3, ó. Vamos fazer essa sequência aqui, tá? Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos para a fermentação final desses pães aqui, tá? Vamos esperar eles dobrarem de tamanho. Em média, 40, 50 minutos. Vamos colocar agora um plástico, um pano em cima e a gente vai levar para um local reservado. Eu gosto de deixar dentro do forno desligado, tá bom? Em 40, 50 minutos a gente vê o resultado do nosso pão. Vamos lá! E os nossos pães tiveram a sua fermentação, pessoal, olha lá. E agora a gente vai fazer uma decoração e fazer um corte para mandar para o forno, tá? Nós vamos decorar, pessoal, com stencil. Ó, a gente compra esses stencils aqui em lojas de armarinhos, tá? Equipamentos e utensílios para costura. Então você pode escolher lá o desenho que mais gosta, né? E a gente tem vários aqui. E eu vou utilizar hoje, pessoal, um stencil muito curioso, tá? Vou utilizar aqui nos pães uma tampinha, é uma tampa de um produto, pessoal, que a gente utiliza no guarda-roupa, aquele umidificador para tirar a umidade. Então, geralmente no supermercado eles vêm com esse desenho, tá? Aqui tinha o potinho, tá? Daquele produto para tirar a umidade de dentro
do armário, da gaveta, e depois tem essa tampinha. Então a gente vai utilizar essa tampinha aqui como decoração nos nossos pães, tá bom? Claro que ela foi devidamente higienizada, tá? O que a gente vai fazer agora então? Nós vamos jogar farinha, criar uma base branca aqui nos nossos pães. Depois eu venho com esse stencil e vou colocar, pessoal, chocolate em pó. E aí vai ficar desenhado com o chocolate em pó na base branca. Aí a gente vai fazer o corte com a tesoura e levar para o forno, tá? Vamos lá, vamos colocar a farinha primeiro. Agora a gente encaixa a nossa tampinha aqui no pão, ó. Dá uma apertadinha e a gente vem com o chocolate, ó, bem pouquinho, tá, pessoal? Ó, só para desenhar mesmo. Agora a gente tira a tampinha e ficou o desenho no nosso pão, tá? Então nós vamos fazer esse desenho aqui em todos esses pães. Agora vamos para o corte do nosso pão. O que eu quero com esse corte? Eu quero que o meu pão cresça, abra a parte de cima e apareça o chocolate. Então nós vamos utilizar, pessoal, a tesoura, tá? A gente segura ela dessa maneira aqui, ó, ângulo reto com a massa, e nós vamos realizar o corte, ó. Vamos pegar aqui e fazer assim, ó, subir, tá? Cortou e subiu. Nós vamos fazer todos nessa posição, ó, desse jeito. Depois a gente vem cortando do ladinho, tá bom? Então vamos lá, ó. Aperto lá, tomar cuidado para não ser tão curto e também não abrir demais o pão, tá bom, ó? Venho, ângulo reto e corto o meu pão, ó. Sempre puxando para cima, tá, ó. Olha que legal. Já tá aparecendo o chocolate lá embaixo, ó. Tá? Agora a gente vai cortar aqui do ladinho. Um cortinho aqui e outro cortinho aqui, com a mesma tesoura, ó. Um cortinho aqui, o outro aqui. Vamos lá. Muito bem, agora vamos levar para o forno doméstico. O meu forno doméstico está pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos, tá? Vamos colocar esses pãezinhos lá dentro e deixar nessa mesma temperatura por 10 minutos. Aí depois desse tempo a gente vai dar uma olhada, virar a assadeira se for necessário e a gente vai abaixar a temperatura para 160 graus, tá? Para deixar ele assar muito bem no forno. E aí a gente marca mais 5 minutinhos. Em média, 15 minutos no forno doméstico. No forno turbo, a gente escolhe uma temperatura de 150 graus e também deixa por 15 minutos. No forno de lastro, 200 graus, de 15 a 20 minutos para esse pão ficar pronto, tá? Então vamos lá, forno doméstico a 180 graus. E após 10 minutos a 180 graus, olha lá os nossos pães com chocolate, ó. Agora então vamos passar para 160 graus e deixar por 5 minutos a mais. E os nossos pães saíram do forno, olha lá, pessoal, que legal, ó. O chocolate aparece, tá vendo? Muito bacana, né? E aí quem vai comer, ele sabe que está recheado de chocolate. Que legal. Muito bem, vamos esperar esfriar 5 minutinhos, daí a gente tira dessa assadeira e coloca para esfriar em um outro local, tá? Por que a gente faz isso? Senão vai gerar umidade embaixo do pão e a gente não quer que aconteça isso. Vamos para o resultado final do nosso pão com chocolate, pessoal. Ó, bem leve, tá? Parte de baixo tranquilo. Olha lá, ó. Agora a gente corta aqui para ver o resultado. Olha aí que legal, pessoal. Bem macio, né? Ó. Bastante chocolate, sem medo de ser feliz mesmo, hein, pessoal? Muito bem.
Se vocês gostaram do pão com chocolate, é hora de ajudar o canal. Deixe aí seu like para que mais pessoas sejam felizes fazendo pão. Eu agradeço de coração, pessoal. Encerramos mais uma aula aqui no canal Chefe Mancuso. Hoje, pão com chocolate, pessoal. Olha lá que legal, hein? Lembrando, hein? Pão com chocolate, não é pão de chocolate, tá bom? Nós vamos ter aqui no canal o pão de chocolate com ameixa. Esse aqui é o pão com chocolate, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer ao Empório Nelore de Ouro, aos meninos da padaria e a vocês por todo esse carinho e dedicação. Estou no Instagram, @chefmancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, grande abraço, beijo outro. Tchau!